Hello! Começamos mais um Mais vídeo um no canal. vídeo e Aleatório. É um vídeo aleatório e hoje é um vídeo que vai ser Não assim. tão aleatório. Uma verdade, uma mentira dos nossos amigos. Então, obrigada amigos que participaram, porque a maioria não quer ser participativo. A gente vai agora assistir e vamos dizer o que é verdade e o que é mentira. A gente vai analisar e depois o Lucas vai dar o resultado pra gente. Será que a gente conhece nossos amigos? Será que a gente conhece? O primeiro vídeo é. O primeiro vídeo é da Tati. Tem que contar uma historinha, né? Então vamos lá. Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. Nossa, mas aí. E aí era domingo, era dia de ir pra EBD, domingo de manhã. Aí minha mãe, né, me arrumou toda bonitinha, um vestidinho branco, novo, que minha avó tinha feito pra mim. Minha avó costureira sempre fez os vestidinhos das netas. Então, um vestidinho branquinho, novinho. E lá fomos nós pra igreja. Aí teve um intervalo lá na igreja entre EBD e culto, que a gente podia brincar, porque a igrejinha de interior a gente saiu pra brincar. Eu saí pra brincar com umas coleguinhas. E então, enquanto tá intervalo, minha mãe conversando com as pessoas, eu tô brincando com a coleguinha minha. Do lado da igreja tinha uma oficina. Isso é verdade ou mentira? E o que acontece? Era aberta essa oficina. Eu subi em cima do macaco hidráulico e a minha amiga foi subindo o macaco e eu lá em cima eu fui subindo. E o que aconteceu? Tatiana tinha 5 anos de idade. Eu caí desse macaco hidráulico que já estava lá em cima, dentro de uma banheira cheia de óleo queimado, né? Óleo velho queimado. E aí? É verdade ou mentira? Tá, vamos assistir o outro pra gente ter noção. Só que eu já tenho a minha opinião sobre esse e no final eu explico por quê. História de amor. História de amor. Wendel. Como que eu conheci o Wendel, né? Eu Estamos sei. aí há 16 anos casados, vamos fazer 17. Como que eu conheci o Wendel? Então, estava eu numa baladinha lá em São José do Calçado, né? Num lugar chamado baile, chamavam de baile lá. Estava eu lá na baladinha com minhas amigas, né? E dança pra lá, dança pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Aí de repente eu olho num cantinho assim, tava lá o Wendel com os amigos. Eu conhecia a mãe do Wendel, mas o Wendel eu não conhecia. E aí eu olhei pra ele assim, aí eu chamei minha amiga pra ir no banheiro comigo, né? Aí quando a gente tava passando assim, ele tava perto do banheiro. Aí eu esbarrei nele. Aí eu falei assim, ai, desculpa. Aí ele falou assim, não foi nada não, se você me der um abraço, melhora. E aí? A Tati, verdade? assim, eu posso estar muito enganada, mas pelo que eu me lembre, o Wendel, na verdade, foi apresentado pelos pais da Tati pra ela. Não teve baladinha nenhuma, até onde eu me lembro. Que ele foi até lá na casa, não sei se tinha negócio de cachorro-quente, o que era. Mas que ele foi apresentado assim, até porque o Wendel namorava uma outra mulher, e aí ele terminou e já apresentaram pra Tati. O meu, como eu não sabia dessa história, eu já sabia que o outro era verdade. Por quê? Porque o tempo inteiro ela buscava na memória dela e dava pra ver que ela tava num tempo de que ela estava lembrando daquilo. Então aquilo realmente tinha acontecido. Então ela colocava o olho, ela virava o olho pra esse lado, lembrando, quando você tá lembrando de alguma coisa, você volta o olho pra trás e pra esse lado do cérebro, pra esse hemisfério do cérebro. Então ali ela tava lembrando realmente de uma coisa que aconteceu há muito tempo. Então pra mim ali já era verdade. Quando eu vi aqueles primeiros sinais, eu falei, isso é verdade. Então a primeira história é verdade, a segunda é mentira. Verdade, eu aprontei essa. Eu acabei com meu vestidinho branco naquele dia. Ai, legal, acertamos então. Um trabalho em equipe. Se a gente acertar tudo, a gente ganha um prêmio já nessa? Não sei, eu só comprei prêmio, mas dá pra... Eu acho que a gente já pode ganhar um prêmio. se a gente Eu também acertar. acho. Ah, eu Então, tô de olho no vamos prêmio, para o tem que ganhar um próximo. prêmio. Vamos para o próximo. Hello, Natiese. Vamos ver se vocês conseguem distinguir verdade ou mentira aqui. Eu já fiz 2 operações, 2 cirurgias,
né, ao longo da minha vida. Ou eu já caí bêbado na frente de um monte de gente, assim, numa fila de uma festa. Qual que é a verdadeira afirmação? É óbvio que a verdadeira é a que ele caiu bêbado. Então, a lógica seria essa. Mas é que eu acho que a cirurgia ele contou com tanta verdade e o bêbado ele ficou meio que... Mas eu acho que tem uma pegadinha aí. O Rodrigo é meio sacana. O que a gente faz? Volta cada uma num? Não pode, né? Porque já que a gente vai ganhar o prêmio É. juntas, a gente tem que votar juntas E aí? agora. Bom senso. Não, mas qual que é a verdade, então? Ué, mas você não acha que ele tá enganando a gente que é a... Eu acho que ele tá enganando a gente, que ele falou de uma forma displicente, como se ele tivesse tipo, tô nem aí, tô mentindo, vou contar só essa coisinha aqui. E a outra, ele ficou pensando. Eu não acho, mas eu vou então na da fila. Não, A mas eu fila é fico verdadeira. preocupada de Se a também. gente perder, a gente perdeu um prêmio. Foi, né? Fazer o quê? Aí eu dou Lucas o prêmio. É, o prêmio não, do Lucas. Mas é, Tá. pode ser seu, então, o prêmio. Ah, mas aí tem. Tá. Tá, então é verdade A que gente ele tem caiu chance na de frente errar uma todo vez ou mundo. tem que acertar Não tudo? sei. Vocês não vão no canal, né? Eu acho que a gente pode ganhar o prêmio mesmo errando ou Os acertando. 13 de ganhar o prêmio de 20. De 20, se for de comer. Então tá, vai dar cerveja então. A cerveja verdade da- é da cerveja, bêbada. mentira é cirurgia. Sinto muito que vocês erraram, mas a verdadeira afirmação são a de 2 cirurgias. Uma de desvio de septo e a outra não posso falar, tá? Desculpa, mas eu conto em off. Mas que ódio, velho. Eu falei. Oi, gente. Daqui do Crash. Pô, eu tô em frente ao ventilador. E vim participar de uma brincadeira que me chamaram. Eu vou ter que contar uma coisa que é verdade e outra que é mentira. Então, quero ver a Pri e a Nath adivinhar. Primeira coisa, eu quando era pequenininho já torci pro Flamengo. E assim, porque eu amo futebol, então vou botar as duas no futebol. Eu quando era pequeno torcia pro Vasco. E aí, qual que é a verdade e qual que é a mentira? Hoje em dia eu sou tricolor, como sempre. Não sempre não, né? Com certeza foi Vasco. Tive influência de outra pessoa pra torcer pro time. E aí, torcer pro Flamengo ou pro Vasco? Qual que é a verdade e qual é a mentira? Tu vai saber. Adivinha? E é isso. Vai. Beijão. E aí? E aí, o que tu acha? Eu acho que ele era vascaíno. Tu acha? Essa é a sua resposta. Ou ele era flamenguista. Porque tinha gente da tua família que é flamenguista, né? A minha família é metade tricolor, metade flamenguista e tem um outro que é vascaíno, um outro Tô achando botafoguense. que era Vasco mesmo. Então, pra quem falou que a resposta é Vasco, acertou. Porque eu, quando era pequeno, minha tia e meu tio me influenciavam muito. Só que quando eu comecei a ver o Fluminense jogar, eu falei, pô, minha paixão é o Fluminense. E aqui, agora estou, tricolor de coração. Beijo, Pri, beijo, Nath. Acertei. Acertou. Você sabia. Tá, vamos então. Diora, você que vai ter que me ajudar. Eu te ajudei com o meu irmão. Miguel, você sabe que eu viajo pra caramba. E aí, numa dessas viagens de ônibus, eu saí daqui de Vila Velha pra ir pro Rio. E aí, normalmente, eu tomo Dramin. Porque eu enjoo, sem contar que eu gosto de tomar aquele pra dormir e só acordar quando chegar. E aí, numa dessas paradas que o ônibus faz, todo mundo desceu. Eu não desci porque eu tava ali, né, curtindo meu sono, minha brisa. E aí, quando eu olho assim pro lado, tinha um cara meio esquisito. Ele tava na poltrona meio que do lado, um pouco mais pra frente. E aí eu senti uma coisa esquisita, mas eu falei, acho que é só a neurose, né, da gente que vive com medo de homem, aquela coisa toda. E aí eu meio que lutei contra o sono, mas falei, não pira, descansa aí. E aí descansei, todo mundo voltou da parada, entrou no ônibus e seguimos viagem. E aí o que aconteceu? De repente, eu só senti um vapor assim esquisito, sabe, uma presença. Quando eu abri o olho, tava o cara em cima de mim, quase me beijando, ele tava assim, pendurado, sabe? Ele tava com a cara em mim, com o braço já tinha passado por cima de mim. Quando eu vi aquilo, até eu entender o que estava acontecendo na realidade, eu meio empurrei ele, aí ele caiu, aí eu dei um soco na cara dele, ele ficou no chão, aí a galera do ônibus começou a gritar, o motorista foi e encostou na estrada, bicho, a estrada só tinha mato do lado, encostou na estrada, o motorista parou, desceu, foi lá atrás, aí o cara tava caído no chão, eu meio sem saber o que tava acontecendo, sem saber se era sonho, se era realidade.
E aí eu falei que o ônibus não ia sair enquanto não chamassem a polícia, porque ele era um babaca escroto. E aí chamaram a polícia chegou lá e tal, fizemos um BO, ele foi levado e a viagem continuou. Essa é a minha grande história. Tem uma outra grande história que aconteceu no seguinte. Eu tava num dia mais ou menos assim, não muito bem do intestino. E aí, faz muito tempo, entendeu? Foi tipo ano passado. Nunca vão saber quando que foi. Mas o que aconteceu? Aí eu resolvi, né, pegar minhas conduções, ônibus, metrô, BRT, aquela coisa toda que eu tava indo pro curso. E aí eu tava ali no metrô, sentei, falei, nossa, que dorzinha na minha barriga. Acho que são gases. Pensei, inocente. E aí eu falei, vou libertá-las. Por que prendereis? Por que morrereis de dor? Liberteis. E aí o que aconteceu? Senti um úmido, mas esse úmido eu falei, é porque tá quente. Gente, a intimidade é uma coisa tão escrota, mas é bonito de se ver, de se ouvir. Todo mundo caga. Vamos lembrar disso, tá? Voltando aqui a minha história, que é o que importa. E aí eu senti um quente, mas eu me iludi. Falei, não, cara, isso aqui é só um vaporzinho, porque tá tão quentinho lá dentro de mim. Saiu quentinho, tranquilo. E aí eu fui andando, fui sentindo uma coisa meio esquisita, mas falei, tô suada. Beleza, saí do metrô, cheguei, BRT, peguei BRT. Aí deu aquela outra dorzinha, eu falei assim, tá, eu vou arriscar, mas eu vou devagar pra saber até onde eu posso ir aqui nessa liberação, né? E fui devagarzinho me aliviando, e aí de repente, realmente, aí eu senti um molhado. Falei, eu me mijei. Eu quis acreditar que eu me mijei, sabe? Mas aí quando eu tava andando, eu tava sentindo uma coisa meio esquisita. Eu falei, ô meu pai amado, por que comigo, senhor? E aí, cheguei no banheiro do curso, entrei na cabine, rezei, tirei minhas calças. Quando eu vi realmente o fato consumado, naquele momento, eu tinha borrado as calças. Ah, que desgraça. Mas aí, às vezes, nessas horas que a gente se apega a Deus, por quê? Ele é grande, ele é bom. Abri minha mochila, o que tinha dentro? Uma calça! E aí eu tirei a calça, me lavei no banheiro, consegui reviver Fênix das cinzas. Coloquei minha calça linda e plena e voltei pro curso como se nada estivesse acontecendo. Esse finalzinho é muito bom. Genial! Gênia! É muito ruim avaliar ator, porque a gente não sabe até que ponto ele tá atuando, até que não. Pois é. Mas Eu tenho um ponto de vista. eu ia falar uma coisa, só que você falou tudo ao contrário, então eu tô com medo da minha teoria ser errada. Porque eu acho Quem tá mentindo dá que muito quem detalhe. tá mentindo olha muito pro alto. Porque quando eu estudei, só que eu não estudei Tem psicanálise. que olhar pra trás Então, e tem que assim, olhar pro alto. Eu não sei muito bem. Eu estudei Agatha. Agatha Christie. Então, assim, não sei até que ponto é ficção e até que ponto é realidade. Mas no livro da Agatha, ela sugere, né, que quem tá olhando pro alto é quem tá mentindo. E quem olha pra baixo é que tá recordando. Então, assim, o que eu percebi, que foi a mesma sensação que eu tive do Rodrigo, é que era o tempo todo olhando pra cá pra tentar buscar inventar alguma coisa. E quando a pessoa olhava pra cá, é que ela realmente está contando um fato. Mas eu não sei se isso é verdade. Se isso for verdade, eu acho que a história do ônibus é verdadeira, porque ela tava muito emocionada na hora de falar. Teve uma hora que ela até puxou assim. Geralmente quando a gente puxa assim é porque a gente, né, tá segurando pra nada acontecer. Mas a ator é foda, avaliar. Então, quando a pessoa dá muitos detalhes, assim, riquíssimos em detalhes, como ela fez com a história do banheiro, que poderia ser verdade, ainda mais eu conhecendo a Diório e ela sendo minha amiga, e eu também passaria por uma situação dessa, com certeza. Só que eu acho que essa história, ela deu muito detalhe, ela deu muitas voltas, então eu acredito que seja mentira. E ela foi muito mais objetiva na história do ônibus. Então ela contou pá. Tiveram 2 momentos que eu pensei, não, isso é mentira. Mas, porque é muito bizarra também a história, né? Não é bizarra, é uma coisa que geralmente absurda. acontece. Mas isso é tipo, acontece, muito precisa absurda. mesmo ser jogada aqui, né? E ela nunca me contou essa história, o que eu também fico um pouco assim, será que realmente aconteceu e ela nunca me contou? Esse trecho de viagem ela costuma fazer, Vila Velha, Rio, né? Porque é onde a família dela mora. Então, eu vou achar também que a primeira história é verdadeira, porque ela contou muito mais objetiva. E a segunda história, eu acho que deve ter acontecido algo parecido,
mas ela deu uma inventada. A história do Homem Nojento foi uma livre adaptação do acontecimento com minha mãe. Teve assim, né? Coloquei uns efeitos marciais. Ou seja que a verdadeira história é de que eu me caguei. Ai, perdemos feio. Caraca, a gente só acertou 2 e errou A gente 2. acertou a Tati. O presente é meu. Ah, não, foi presente é empatado. teu, foi empatado. A gente, ué, Não, você... mas o presente é teu. A gente... Conta agora ao vivo uma história, uma verdade, Ah, uma gente, eu não mentira. consigo não. Não, eu acho que o Lucas tinha que contar. E se a gente não acertar dele, o presente é Ah, mas dele. eu não sei mentir. A gente muda a câmera aí pra Não você. consigo, não consigo. Ah, Outra não pessoa, consegue. cada pessoa vai. Tipo, Então tem que ser você, pra ver se você vai mas ganhar eu o não prêmio. vou. Ah, mas aí eu não vou ganhar. Conta alguma história e só muda o final. Eu não sei, Não, deixa nenhuma ele, verdadeira. senta aqui. Ai, gente, que pressão é essa numa iluminação. Calma aí, deixa eu Aí a pensar. gente Vou tem que ver, pensar, a eu gente tenho tem que que estar aqui na câmera pra ver o Ai, calma aí, gente. Deixa eu pensar na história. Peraí, tanto na verdadeira quanto na outra. Época de RBD, de Rebelde. Eu sempre gostei da Anaí. Ou, tipo, não gostava dela. Ou tinha alguma outra que era minha favorita. O que vocês acham? Ai, era Amigo, eu nem era sua favorita. Não era. Era Dulce. Era a Roberta, que eu não gostava da Mia no começo, porque ela era, eu achava ela muito. E eu, Mas olha só, eu queria olha ser só, rebelde, olha eu queria só, ser olha só, rebelde. Olha só, sua pergunta foi meio errada. Ah, mas eu Porque falei, você... você. Não, porque você falou, você sempre gostou da Anaí. Você Não, gostava da Mia. então, mas aí. Pô, mas aí. Não, A vida. Não, então, mas eu tinha Pode, coisa. Não, mas deixa eu explicar. Eu tinha. Eu Anaí, ficava. Anaí, minha colute é minha colute. Não, mas Ele ela- é fã gente- da Anaí, sim, que a gente briga que eu sou Não, fã da hoje. Dulce. Então, mas olha, mas deixa eu Então, explicar assim, minha não, história. não. Deixa eu Porque explicar a hoje, história. então. Mas é... Tinha você isso. perdeu, Aí né? eu perdi nada. Ó, aí eu e minha irmã, Vitória, a gente amava a Roberta. Aí levou isso pra vida, pra RBD. Agora é a Anaí. Que agora sim, de um tempo pra cá eu vi o potencial dela, porque acabou a novela. Aí eu falei, ah, realmente, gente. Mas, ó, é diferente, Realmente, Anaí e realmente. colute. Não, mas eu levava pra vida, que eu não gostava da Anaí. Não gostava assim, tipo, eu queria que a Dulce cantasse mais do que a outra, entendeu? O Lucas roubou. Não roubei nada. A gente Cadê deu meu um prêmio telefone? pra ele, mas ele roubou. porque Cadê o assim, Deixa eu mandar um áudio, Deixa eu calma ver aí. qual que é o prêmio. Ele falou da minha colute, não da Anaí. Não, Quando gente, ele mas é contou tudo a mesma história, coisa. ele falou Vamos da dividir o vida. prêmio? E é de Natal, hein? Especial de Natal. Eu tô aberta. Eu queria ter de embrulhar. Ai, que fofo! Eu não entendi aqui, ó. Ai, que uma delícia. De viagem. Gente, eu preciso muito. Eu amei. Aí ele abre aqui, ó. Aí dá pra colar aqui, ó. A escova, essas coisas. Eu só vou aceitar porque a gente errou 2. A gente foi muito ruim. É, a gente pegou. Então, assim, só vou aceitar por causa disso. É. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse não vão ser duas Uma partes. confusão, né? Um vídeo confuso. É um vídeo confuso. Um vídeo confuso. Mas deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem identificar quando alguém tá mentindo, quando alguém tá falando Vocês verdade? acertaram Tá meio aqui? torto, calma aí. Vocês acertaram o que era verdade e o que era mentira? Vocês acertaram quanto sem mentir? Quanto vocês acertaram? De quem vocês Não acertaram? mintam pra gente, Pode ser hein? verdade. Acertei. Tati, você quer esse lá. Errei. Rodrigo, blá, blá, blá. Tá. É isso. É isso, conta pra gente e até a próxima terça-feira. Beijo pra vocês, se inscreva aqui no canal, curte, compartilha e comenta.